Olá, meu nome é Fabiana Fernandes, eu sou do Departamento Técnico da Cooper Citrus, eu sou consultora especialista de cana e café, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o uso de calcário, gesso e óxidos, tanto na correção como na fertilização de soqueira de cana-de-açúcar. O objetivo aqui é a gente utilizar da melhor forma possível os recursos que vocês têm disponível aí na propriedade, para incrementar a produtividade e equilibrar os custos. Então, vamos lá. Começando aqui na agenda, né? Nós vamos falar um pouco sobre corretivos de solo, entre eles o calcário, vamos falar sobre gesso, óxidos e a parte de nutrição, né? Principalmente cálcio e magnésio, e vamos falar sobre as recomendações para revitalizar a soqueira. Bom, começando então, aqui nesse slide, nós vamos tratar sobre os corretivos de solo, né? E o principal deles é o calcário. Então, vamos lá, falando um pouco sobre os corretivos de solo. Então, o que são os corretivos de solo, né? São todos os produtos que a gente utiliza para neutralizar e diminuir a acidez de solo. Além disso, qual que é a função do corretivo? Ele diminui a acidez de solo, ele disponibiliza nutriente e neutraliza alumínio tóxico no solo. Então, dessa forma, a gente pode concluir que ele aumenta a fertilidade do solo. Mas, assim, o que são esses corretivos? O que é esse corretivo que a gente utiliza, né? São os carbonatos, os óxidos, os hidróxidos e os silicatos. Os carbonatos são os calcários, né? Muito conhecido de vocês. E os óxidos começaram a ser utilizados há menos tempo, a gente vai falar um pouco deles mais para frente, hidróxidos um pouco menos, e os silicatos são mais conhecidos em Minas Gerais, né, que tem bastante produção de ferro-gusa, ele é um resíduo da produção de ferro-gusa, então lá o silicato também é utilizado como corretivo de solo. O gesso, apesar dele não ser um corretivo de solo, ele é um neutralizador de alumínio, então ele é um melhorador de subsuperfície de solo, tá? Então, assim, aqui na próxima lâmina a gente vai ver o quê? Como funciona a CTC do solo. O que é a CTC do solo e como ocorre essa diminuição da acidez? Pensa assim, ó, essa caixona grande que a gente está vendo aí, que a gente chamou de CTC, né, que é a capacidade do solo de armazenar cátions. Então, essa é a CTC do solo de vocês. Nós não temos como diminuir ou aumentar, porque ela tem a ver com o material de origem dos solos. Então, quanto mais argiloso o solo, normalmente maior é a CTC. Mas, assim, o que a gente pode influenciar aí? Essa CTC é a caixa e a capacidade que o solo de vocês tem de armazenar nutriente. Então, essa parte aí, azul piscina, que vocês estão vendo embaixo, é a soma de bases. É tudo aquilo, tirando sódio, né, que também atrapalha o desenvolvimento de raiz, que é mais importante é onde a gente tem estufa, né, que é a tal da salinização. Do restante, eles são cálcio, magnésio e potássio, são os cátions desejáveis para o solo. Então, o que a gente quer com a calagem? À medida que a gente aumenta o pH e a gente vê aqui nessas faixas verdes aqui, subindo, a gente vai diminuindo o hidrogênio mais alumínio, que não são desejáveis para o desenvolvimento da planta, e a gente vai aumentando o verdinho, que seria o cálcio e o magnésio. Então, a gente vai aumentando os cátions desejáveis para o solo. Tá? Então, eu vou aumentando minha soma de bases e aqui no próximo slide a gente vê por que isso é importante. O que é a soma de base? A soma do cálcio, magnésio e potássio. Com a correção de solo, a gente aumenta, com o calcário, a gente aumenta o cálcio e o magnésio. E o que é o V%? Sempre quando vocês vão corrigir, fazer a correção de solo, né, o agrônomo fala assim, eu tenho que aumentar o V%. Na verdade, o que a gente aumenta? A gente aumenta o cálcio e magnésio. Então, eu aumento aquela proporção lá do verdinho que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, o V% é a soma dessas bases, né, do cálcio, magnésio e potássio, dividido pela CTC do solo, que é o tamanho da minha caixa. Então, assim, aqui nesses dois gráficos aqui do lado, o que a gente vê? Eles tratam do mesmo assunto, são de autores diferentes e anos diferentes, mas eles tratam do seguinte:
como é que eu aumento o rendimento e a produtividade das culturas à medida que eu aumento o V%. Então, a gente observa que, à medida que eu subo aqui em torno de 60%, 60%, 70% o meu V, eu aumento a minha produtividade em torno de 80%. Então, é esse que é o objetivo da correção de solo e por isso que ele aumenta a produtividade e aumenta a fertilidade. Agora, no próximo slide, o que a gente vê? De que forma ele aumenta a fertilidade do solo? Porque o calcário ele tem uma relação direta com a disponibilidade de nutrientes no solo. Então, é assim, quando a maioria dos solos que a gente pega análise está em torno de 4,5, 5 ou até menos, né? O que acontece? O pH ele influencia diretamente na capacidade de absorção de nutrientes das plantas, né? Na solubilidade desses nutrientes para as plantas. Então, assim, ó, quando eu tenho um pH de 4,5, eu estou utilizando só 26% dos nutrientes que eu estou colocando no solo. Então, adianta eu fazer uma adubação sem fazer uma boa correção de solo? Então, muitas vezes, a gente vê que o produtor, ele deixa de fazer uma correção e quer fazer uma adubação melhor, uma adubação diferenciada, comprar um adubo melhor, mas se esquece desse princípio básico, né, que tudo começa com a correção de solo. Então, eu posso deixar de fazer até um pouco de adubo, de adubação, de nutrição, desde que eu esteja com meu pH corrigido, porque eu saio de uma eficiência de 26% para um pH 6 com eficiência de 78%, tá? Agora, no próximo slide, a gente vai trabalhar um pouco sobre o gesso, né? O que seria o gesso? O gesso, ele é um melhorador de subsuperfície. Então, aqui, ó, nesse slide, a gente vê o mecanismo de reação do gesso no solo. Então, o que é o gesso? Ele é um sulfato de cálcio hidratado, né? Então, como que ele funciona no solo? Eu preciso incorporar o calcário? O calcário, sim. O calcário eu preciso misturar ele ao solo. O gesso precisa, eu tenho necessidade de incorporar ao solo? Não. Por quê? A reação dele é química. Então, ele se dissocia em cálcio mais sulfato, 65% dele dissocia na superfície e 35% desce na forma de sulfato de cálcio. Então, a hora que ele desce no perfil do solo, ele vai parar onde eu tenho o meu solo ácido. E aí, como é que ele age? O cálcio, que faz parte do sulfato aí, ele troca de lugar com alumínio, o alumínio entra para a solução do solo e ele é neutralizado pelo sulfato, tá? Essa é a grande função do gesso no solo. Então, aqui no próximo slide, o que a gente tem? Essa próxima lâmina, né? A gente tem, qual que é a principal função do gesso? A principal delas é a gente ter uma melhora nas condições químicas do subsolo. Por quê? O que influencia no desenvolvimento do sistema radicular? Na verdade, tudo começa com um grande sistema radicular. Quanto maior for o sistema radicular da planta, menos ela vai sentir um estresse hídrico, uma deficiência nutricional. Então, tudo vai, qualquer estresse de temperatura, porque ela vai ter um sistema radicular mais vigoroso, né? Então, assim, o que atrapalha esse desenvolvimento? A compactação do solo, a toxidez de alumínio e a ausência de cálcio. A compactação nós não podemos mexer através da gessagem, mas a gente, através da gessagem, o que a gente faz? A gente influencia em dois desses fatores, a gente reduz a toxidez de alumínio e aumenta o teor de cálcio no solo. Então, esses são esses dois papéis principais do gesso. Bom, na próxima lâmina, a gente tem a correlação do alumínio com a produtividade. Então, aqui, os dois gráficos tratam da mesma forma, né? Então, assim, aqui a gente tem, do lado esquerdo, o alumínio absoluto correlacionado com o rendimento das culturas, e do lado direito, a saturação de alumínio, que nada mais é o alumínio dividido pela CTC efetiva do solo. Então, o que a gente observa? Quando nós pegamos a recomendação da Embrapa, ela pede que essa saturação do alumínio esteja em torno de 20, né? Ela esteja menor que 20.
E o pessoal do Cerrado hoje até trabalha com uma recomendação bem menor, desse alumínio tendendo a zero. Vocês veem o tanto que cai a produtividade à medida que o alumínio aumenta, tanto o alumínio aqui do lado esquerdo, que é o valor absoluto, quanto a saturação dele no solo. Então, é extremamente importante que a gente tenha pouco alumínio no solo para a gente ter um rendimento melhor das culturas. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem a composição do gesso agrícola. Qual que é a principal composição dele? Cálcio e enxofre, como eu tinha dito para vocês, entre 17% e 20% de cálcio e entre 14% e 16% de gesso. Nessa próxima lâmina, a gente tem um trabalho do professor Caires mostrando como o calcário age no solo. Então, assim, aqui do lado direito, a gente tem dois gráficos. Aplicou o gesso, então, à medida que aumenta a dose de gesso, eu aumento o cálcio em profundidade. E a saturação do alumínio, ao contrário, à medida que, vocês veem a barra vermelha aqui, ó, à medida que eu aumento a quantidade de gesso, aqui da vermelha para amarela, eu diminuo a saturação de alumínio no solo, tá? E como é que a gente faz essa recomendação de gesso? Né? Como eu sei quando eu preciso ou não utilizar gesso? Então, é extremamente importante tirar uma análise de solo de 20 a 40 e fazer uma análise de rotina, mais alumínio e mais enxofre, tá? E o que a gente olha nessa análise? Quanto que está essa saturação de alumínio? Como eu disse para vocês, a recomendação da Embrapa é a saturação de alumínio maior que 20 ou o teor de cálcio menor que 5, tá? Normalmente, as recomendações até o momento era 75 vezes o teor de argila, que era a quantidade de gesso que você ia utilizar por hectare. Agora, aqui no próximo slide, a gente vê a nova recomendação de gesso. Qual que é essa nova recomendação de gesso? Aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, a gente tem as recomendações antigas, né? Como eu tinha falado para vocês, 50 vezes o teor de argila, 60 vezes o teor de argila, e elas não tinham uma correlação direta com a produtividade. A hora que a gente pega o novo método que é proposto pelo Caires, o que ele faz? Ele aumenta o cálcio, em profundidade para 60% da CTC efetiva. Então, e aí, o que ele observou? Que tem uma correlação direta com o aumento de produtividade, né, com uma resposta das culturas. Então, a nova recomendação de gesso, ela, além das anteriores, a gente leva em conta o cálcio em profundidade. E aí, por que é tão importante fazer gesso, né, no solo? A hora que a gente pega aqui do lado direito, vocês veem a imagem do Souza, no trabalho de 2015 em cana-de-açúcar. Ele mostra a distribuição do sistema radicular com doses diferentes de gesso. Quando eu tenho meia tonelada de gesso, que é a figura que está com o sistema radicular vermelho, o que a gente observa? Que a pirâmide de distribuição de raízes, ela está invertida. Eu tenho mais raiz na superfície e menos em profundidade. Quando eu aumento essa dose de meio para 5 toneladas de gesso por hectare, a minha pirâmide está do jeito que eu desejo. Eu quero bastante raiz eu quero bastante raiz em profundidade, mas que ela se distribua ao longo do perfil de solo. E eu tenho raízes até 1 metro de profundidade. O que acontece? Se eu tiver uma seca ou qualquer problema climático, essa planta que tem uma raiz até 1 metro de profundidade, ela vai sentir muito menos do que uma planta que tenha um sistema radicular mais superficial, como é o caso dessa utilização de meia tonelada de gesso. Bom, nossa próxima agenda aqui é sobre o uso de óxidos e a nutrição. Então, a gente vai falar um pouco de cálcio e magnésio. Qual que é a importância do cálcio e magnésio para as culturas, né? E para a cana-de-açúcar também. Quando, aqui do lado esquerdo, a gente vê esse gráfico mostrando o desenvolvimento do sistema radicular, crescimento de raiz e a disponibilidade de cálcio. Então, vocês podem ver que elas se acompanham, né? Elas caminham juntas. Então, assim, só há desenvolvimento de raiz onde há presença de cálcio.
Então, o cálcio é extremamente importante para crescimento de raiz. Onde há falta de cálcio, há restrição de crescimento radicular. Também, onde a falta de cálcio, há excesso de alumínio. Então, há engrossamento de raiz, há o prejuízo na absorção de nutrientes. Então, o que é importante e que o cálcio traz dentro do desenvolvimento das culturas? Ele aumenta o comprimento de raiz e aumenta a distribuição do sistema radicular. E, passando aqui, o que a gente vê? Um trabalho do Caires, de 2001, sobre a importância de utilizar junto calcário e gesso. Então, o que a gente vê aqui? Ó? A gente tem o efeito do calcário e gesso no cálcio, nessa primeiro bloco de análise. No segundo, influencia na saturação de alumínio. E no terceiro, no pH. Quando a gente utiliza, aqui olhando para a segunda coluna, quando a gente utiliza só o gesso, a gente sai de um cálcio de 31 para um cálcio de 66, de 0 a 10. De um cálcio de 16 para 30, de 10 a 20. E eu vou distribuindo o cálcio no perfil todo, só com a aplicação de gesso. Na terceira coluna, a gente vê a aplicação só de calcário em superfície. Mudou muito a distribuição desse cálcio? Não, né? Melhorou alguma coisa na superfície, mas, no geral, ficou praticamente na mesma. A hora que eu utilizo o calcário e o gesso em superfície, o que a gente observa? Que eu tenho uma distribuição do sistema, uma distribuição do cálcio no perfil do solo. O que você vai proporcionar? Uma distribuição do sistema radicular. Tá? Então, por isso que é tão importante sempre a gente fazer calcário e gesso, por causa dessa distribuição do cálcio no perfil de solo. Além disso, quando a gente vê o segundo bloco aqui relacionado à saturação de alumínio, a gente observa que quando eu uso só gesso aqui na segunda coluna embaixo, aqui, eu melhoro bastante a questão de saturação de alumínio. Quando eu uso os dois juntos, eu reduzo pela metade o alumínio que eu tenho no solo. Então, olha a importância de utilizar esses dois recursos conjuntamente, né? E na maioria das vezes a gente acha caro, acha que vai prejudicar, né? Tem muita gente com medo de utilizar gesso por causa do problema de potássio, que vai arrastar potássio. Na verdade, assim, qual que é o maior lixiviador de potássio no solo? É uma CTC baixa. Se eu tenho uma CTC baixa, dificilmente eu vou ter um potássio muito alto, a não ser que eu carregue e coloque muito potássio nesse solo. Então, esse medo grande que a gente tem de gesso, é lógico, a gente tem que ser bem recomendado e bem instruído de todas as formas, mas a gente vê que não se justifica, tá? Aqui, nesse próximo slide, a gente tem o resultado da utilização de calcário mais gesso. Então, assim, ó, primeira, daqui da esquerda para a direita, o que a gente tem? A testemunha, produzindo 98 toneladas, sem corretivo, só com adubo. Quando eu acrescento 2 toneladas de calcário, eu aumento aqui em mais de 20 toneladas a produção. Quando eu coloco só gesso, eu aumento um pouco menos a produção dessa área. E quando eu coloco o calcário mais gesso, eu incremento em quase 50 toneladas de produtividade na minha área. Então, está mais que provado que a utilização desses dois elementos é extremamente importante, é o arroz com feijão aí, para a gente ter a tão sonhada produtividade de 3 dígitos. E é um pouco disso que a gente vê no campo, tá? Quem tem altas produtividades é quem faz o uso desses dois corretivos. Bom, além disso, agora, essa lâmina, a gente tem a importância do magnésio. Por quê? O calcário, ele coloca no solo, além do cálcio, o magnésio. Então, por que é importante o magnésio? As plantas com baixo magnésio, elas são altamente suscetíveis a estresses climáticos. Então, nós vemos aqui duas plantas de milho, né, a 25 graus do lado esquerdo, do lado direito a gente tem elas a 35 graus. Então, assim, a planta suprida com nível adequado de magnésio, ela suporta os estresses térmicos sem maiores problemas e consegue responder em vegetação. Além disso, aqui no próximo slide, o que a gente vê? Que
Mesmo na presença de alumínio tóxico, a planta consegue produzir raiz com efetividade. Então, assim, ó, do lado esquerdo a gente tem sem alumínio, produzindo raiz normalmente, com magnésio e sem magnésio, e do lado direito a gente tem a primeira raiz ali sem magnésio e a segunda com magnésio adequado. Então, mesmo na presença de alumínio, a planta consegue produzir raiz se ela tiver magnésio. Então, esse elemento é extremamente importante, né? Então, quando nós formos escolher o calcário, a gente vê aqui nessa tabela aqui das fontes de calcário, a importância, né? Vejo que os produtores se preocupam muito com o PRNT do calcário. Ah, eu comprei um calcário PRNT 100, PRNT 80, mas aí a hora que eu faço a seguinte pergunta, quanto tinha de cálcio, quanto tinha de magnésio? A maioria dos produtores não consegue me responder. E assim, ó, a planta, a cana, ela bebe numa relação 1,27 para 1. É quase 1 para 1 de cálcio e magnésio. E nós temos várias entradas aí de nutrição que acrescentam cálcio e praticamente é só o calcário com fonte de magnésio, né? Com exceção de um ou outro adubo que tenha magnésio. Então, o calcário é a única fonte de magnésio, ninguém se preocupa, né? Aí, quando a gente pensa assim no calcário dolomítico, olha aqui, ó, a hora que eu pego o calcário dolomítico, ele tem que ter uma quantidade maior igual a 12 de magnésio, né? De óxido de magnésio. A hora que eu pego o calcário aqui de Salto de Pirapora, eu tô com magnésio de 12 e um cálcio de 32. A hora que eu pego de Saltinho, essa relação tá muito mais equilibrada, tá? Então, tomem cuidado com isso, a hora de decidir que tipo de calcário vocês estão utilizando aí. Então, aqui nesse slide, a gente vê a importância do equilíbrio dos nutrientes, né? Potássio, cálcio, magnésio competem pelos mesmos sítios de absorção na planta. Então, assim, eles competem pelos mesmos sítios na planta. Então, o que eu tenho que ter de equilíbrio? Na CTC do solo, que é a minha caixinha do solo, eu tenho que ter entre 3% e 5% de potássio, entre 9% e 20% de magnésio e entre 40% e 60% de cálcio. Esse é o equilíbrio que a gente procura. Às vezes, a quantidade não é tão importante quanto o equilíbrio. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para ter menos doença, menos praga e ter mais produtividade. Bom, prosseguindo com esse raciocínio, o que a gente tem? Esse trabalho do Souza, ele clareia muitas informações que vocês nos trazem no dia a dia. Eu vejo muito produtor me questionando, eu tirei análise no ano passado, fiz correção de solo e não houve melhora no pH do meu solo, não houve melhora no cálcio. O que acontece? O que a gente sabe hoje, né, a partir desse trabalho? Que quando eu aplico o calcário na superfície do solo, só 20% dele reage no primeiro ano. Então, assim, ele é muito lento, ele tem um resultado muito duradouro, só que a resposta é muito lenta. Às vezes eu estou com uma planta, uma área extremamente debilitada, com nível de cálcio, magnésio muito baixo, e eu coloco uma fonte muito lenta, que não supre a necessidade da planta naquele momento. Então, eu vou ter uma restrição de produção por causa dessa velocidade aqui, tá? Então, na verdade, eu coloco NK com alta disponibilidade e potássio, potássio com nitrogênio e potássio com uma alta disponibilidade e cálcio e magnésio com uma fonte de uma disponibilidade muito lenta, né? Aí, nesse outro trabalho do Caires, a gente vê também um resultado muito parecido. Olha aqui, foi utilizado de 2 a 6 toneladas de calcário sobre o solo, sem incorporação, que é o que a gente usa em cana-soca, né? O que a gente observa? Ele tirou fragmentada essa análise, 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20. O pH, ele só mexeu praticamente até 10 centímetros. Olha o tempo que ele demorou, em torno de 2 anos, para dar uma corrigida. Então, em profundidade, ele não alterou muito. Então, o que é importante? Vocês vão fazer a implantação da cultura da cana, façam uma correção bem feita lá atrás, porque é muito difícil a gente corrigir isso depois, tá? Porque o processo é muito lento e é muito difícil de fazer isso em profundidade. Bom, aqui no próximo slide, a gente vê
a gente vai discutir um pouquinho sobre os óxidos e o calcário. Qual que é a principal diferença entre eles e o que seria esse óxido? O óxido é um calcário, né, é um calcário que foi para um alto forno, a altas temperaturas, e ele era um carbonato, ele queimou o CO2 e ele virou um óxido. O que acontece com esse óxido, né, a hora que eu aplico no solo? Ele tem uma reação muito mais rápida, né, com muito menos água, imediata, e eu tenho uma disponibilidade mais eficiente de cálcio e magnésio. Então, aqui, ó, a hora que a gente pega o trabalho do Kondorf de 2019, com a velocidade de reação aqui, então, com 15 dias, com a aplicação de 220 quilos de óxido, eu saí de um pH de 5,4 para 6,3, de um cálcio de 2,4 para 4 em centimol, tá? Um magnésio de 1,4 para 1,6, para quem está acostumado em São Paulo, aí de 24 para 40 e de 14 para 16. E uma diminuição do alumínio. Olha, a meu V%, foi de 57 para 74. Será que eu não vou ter incremento em produtividade, né? Então, você vê como a diferença aí, como é rápido essa velocidade, né? De reação, como é importante. Então, aqui nesse slide, nós temos as principais diferenças entre calcário e óxido. Calcário, ele é lento, ele tem maior necessidade de água, maior necessidade de granulometria, e ele é muito indicado para correção de solo. Eu quero uma reação de longo prazo. O óxido, ele é rápido, ele independe de granulometria, ele precisa de um menor volume de água para a reação acontecer, e ele é extremamente interessante para uma recomendação de nutrição de cálcio e magnésio para as plantas. Seguindo aqui a nossa agenda, como é que a gente faz essa recomendação de uso desses nutrientes para a revitalização do soqueiro? Essa aqui é a nossa recomendação de corretivos. Então, como é que seria? Como eu disse para vocês, de fazer uma boa calagem, uma boa gessagem na implantação da cultura. Partir do primeiro corte. Normalmente, a gente não tem recomendação de calcário, a gente já vê de uma correção bem feita. O que a gente faz? A gente suplementa essa planta com óxido na linha, né? Então, óxido de cálcio e magnésio na linha. Segundo corte, eu volto com calcário e gesso. Terceiro corte, eu volto com óxido. No quarto corte, eu volto com calagem e gessagem novamente. Então, eu tenho, durante todo o ciclo da cultura, cálcio e magnésio disponível e formação de perfil de solo. É assim que a gente consegue um aumento da produtividade da cana. Aqui, seguindo, eu trago para vocês alguns resultados da aplicação desse óxido, né? Que eu falei e não mostrei o resultado aqui, né? Então, assim, ó, a primeira tabela, ele mostra a aplicação dele a lanço, em relação ao calcário, metade da dosagem, porque ele tem um PRNT maior, tá? Então, quando você sai de um calcário muito reativo, ele tem um um PRNT de 100, o PRNT, que nem é considerado PRNT, a gente fala de PN, poder de neutralização, do óxido, ele é em torno de 300, em torno de 170, então, eu posso trabalhar com metade ou até um terço da recomendação. Então, o que a gente vê em termos de resposta aqui da cana, em tonelada de TCH? Eu saio do calcário para 106 para 122 com óxido, né? E aqui na tabela de baixo, quando eu faço a aplicação de tanto de a lanço quanto em faixa dos corretivos, do calcário e gesso, o que a gente observa? Ele trabalhou com 300 de óxido de cálcio e magnésio na faixa, 300 mais 300 de calcário e gesso, ou 450 e 450, e a lanço com 1.000 quilos de cada um. Olha como a resposta é rápida. No primeiro corte, aqui, logo em seguida a aplicação, ele já teve um incremento de 20 toneladas de produtividade, né? E olha como o calcário gesso, ele só foi aumentar no segundo corte, após a aplicação. E aí, quando faz o acumulado dos dois, aqui na última coluna, o que a gente observa? Mesmo assim, na somatória das duas, eu tive um incremento de 6 toneladas, tá? Então, produto responde? Responde. Imagina se a gente utilizasse essas duas ferramentas juntas, né? E aqui, eu mostrei aqui do ladinho, que vocês viram na coluna, a aplicação dele em linha. Hoje, a gente tem uma formulação mais estabilizada que permite a utilização
desse produto nos equipamentos que a gente tem lá, uma rosca sem fim, no aplicador de calcário com pêndulo, sem problema nenhum. Bom, eu termino por aqui. Eu gostaria de agradecer bastante o tempo que vocês dedicaram aí e acredito que as informações que foram passadas podem contribuir bastante para vocês otimizarem o uso dos recursos que vocês têm e aumentar a produtividade. O que a gente quer é que cada vez menos aconteça o que tem nessa foto aqui, ó. Chegou a seca, o que aconteceu em 2018, com 30 dias de veranico, a gente tinha cana morrendo, né? Porque o sistema radicular estava muito superficial. Então, eu espero que eu tenha acrescentado um pouco aí no conhecimento de vocês, e a equipe da Copercitos está à disposição para atendê-los e auxiliá-los no melhor manejo possível do seu canavial. Obrigada.